E aí, pessoal, na época da Idade Moderna, surgiram duas ideias que simplesmente mudaram o jogo das nações: o absolutismo e o mercantilismo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesses conceitos para entender como um rei conseguia ter um poder assim total e como os reinos faziam para juntar tanta, mas tanta riqueza. Para começar, já vou soltar uma pergunta aqui para a gente pensar. Será que é possível uma única pessoa, se ao mesmo tempo a representação, a lei e a força de um país inteiro? Parece uma loucura, né? Mas era exatamente essa a ideia por trás do sistema que a gente vai explorar agora. E olha, ninguém conseguiu resumir essa ideia melhor do que o Luís XIV, o famosíssimo rei Sol lá da França. Com essa frase curta e grossa, "o Estado sou eu", ele já deixou bem claro quem é que mandava no pedaço. É com essa ideia de poder absoluto que a gente começa a nossa jornada. Ok, então vamos direto ao ponto. Primeiro, a gente precisa entender o que significava essa concentração de poder que era quase absurda nas mãos de uma pessoa só. O que era, na prática, esse tal de absolutismo? Bom, o absolutismo monárquico era exatamente isso: todo o poder concentrado. O rei não só governava, ele era o próprio governo. Pensa só, o cara criava as leis, julgava os crimes, decidia se ia ter guerra ou paz, comandava o exército, tudo. Não existia essa de divisão de poderes, porque no final a decisão era sempre dele. Para a gente ter uma ideia do choque, é só comparar com o que a gente tem hoje. Numa democracia, o poder é dividido, certo? E ele vem do povo. Já no absolutismo, a autoridade máxima era o rei. E as pessoas não eram cidadãos que participam, que votam, elas eram súditos. E a função do súdito era obedecer. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Mas aí fica aquela pergunta, né? Como é que uma pessoa sozinha conseguia manter tanto poder assim? Porque sozinho ninguém consegue. O rei precisava, e muito, de aliados. E ele tinha uns bem importantes. Vamos ver quem eram. Os primeiros grandes parceiros do rei eram a nobreza e o clero. Era basicamente uma troca de favores muito bem pensada. O rei garantia os privilégios, as terras e a isenção de impostos dessa galera, e em troca, eles davam apoio político e diziam que o poder do rei era legítimo. A igreja, por exemplo, muitas vezes defendia a ideia do direito divino dos reis, que era basicamente dizer que o poder do rei vinha direto de Deus. Complicado questionar, né? E aqui entra um grupo que pode até surpreender: a burguesia, a classe dos comerciantes. Ué, por que eles apoiariam um rei com poder total? A resposta é simples: era bom para os negócios. Um rei forte significava o fim daquela bagunça dos feudos, cada um com sua regra. Com o rei vinha uma moeda só, um imposto só, leis que valiam para todo mundo e mais segurança nas estradas. Ou seja, tudo isso facilitava e muito o comércio. Mas, para manter todo esse poder, sustentar exércitos, bancar o luxo da corte, o rei precisava de uma coisa fundamental: dinheiro. E muito dinheiro. É aí que entra a política econômica da época, que foi toda desenhada para encher os cofres do reino. E esse conjunto de práticas tinha nome: mercantilismo. O ponto principal aqui é o seguinte: a economia não era livre, ela era uma ferramenta para deixar o Estado mais forte. O objetivo, número um, era fazer o rei e, claro, o reino, o mais rico e poderoso possível. E a receita para isso tinha três ingredientes básicos. O primeiro, e mais importante, era acumular metais preciosos, ouro e prata, que na época era o que media a riqueza. Para conseguir isso, era essencial manter uma balança comercial favorável. E, por último, proteger os produtos feitos no próprio país da concorrência de fora. A ideia da balança comercial favorável era quase um mantra, bem simples: vender o máximo possível para outros países e comprar o mínimo possível deles. A lógica era óbvia: vendendo muito, entrava ouro e prata no reino. Comprando pouco, esse metal precioso não ia embora. Já que a gente falou dele lá no comecinho, nada melhor do que voltar ao Luís XIV, lá da França, como nosso grande exemplo. Ele foi literalmente a personificação de tudo isso que a gente viu até agora. O Luís XIV não só dizia que era o Estado, ele agia como se fosse. Ele centralizou todo o poder, controlou a nobreza de perto, trazendo todo mundo para morar com ele no gigantesco Palácio de Versalhes. Ele usou a arte, a arquitetura, tudo, para criar uma imagem de poder e glória que ninguém podia questionar. Ele era o sol, e todo o resto do reino girava ao redor dele.
E vale lembrar que essa forma de governo não era só na base da força, não. Tinha gente importante, pensadores, que defendiam essa ideia. O filósofo Thomas Hobbes, por exemplo, dizia que, sem um poder absoluto para colocar ordem na casa, a vida seria uma guerra de todos contra todos. Para ele, o absolutismo era o preço que se pagava para ter paz e segurança. Bom, depois de toda essa informação, acho que chegou a hora da verdade, né? Um pequeno teste para a gente ver se os conceitos ficaram na cabeça. Vamos pro quiz? Primeira pergunta, vamos lá. O que significa dizer que o monarca é absolutista? A resposta certa é a C. Ser absolutista é isso, concentrar todos os poderes, ser autoridade máxima em absolutamente tudo. Pergunta número 2. Qual era o princípio básico, a regra de ouro do mercantilismo? A resposta é a B, balança comercial favorável. A meta era sempre essa, vender mais do que comprar para acumular cada vez mais metais preciosos. E a última pergunta do nosso quiz. Quem foi o grande exemplo de rei absolutista que a gente mais falou hoje? Essa tá fácil, hein? Exato, Luís XIV, o Rei Sol, é o exemplo mais famoso, o mais icônico, do auge do absolutismo na Europa. Ufa! Para fechar e garantir que ficou tudo claro, vamos repassar os pontos principais. O absolutismo é o poder total nas mãos do rei, que era apoiado pela nobreza, pelo clero e pela burguesia. A política econômica dele era o mercantilismo, com foco em juntar ouro e prata com uma balança comercial favorável. E o grande garoto propaganda disso tudo? Luís XIV. E para terminar, uma pergunta para soltar a imaginação. Se alguém aqui tivesse poder absoluto por um dia, qual seria a primeira lei que criaria? Deixa a resposta aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode mandar também. E se esse papo foi útil, já sabe, né? Deixa o like, segue o canal e ativa as notificações para não perder os próximos. Até mais!